de hoje que nós vamos aprender é algo sobre o que Jesus falou. Está lá em Apocalipse 22:7. Ele disse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Que mistério! Então quer dizer que Jesus vai voltar sem demora. E bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que guardar as palavras desse livro. Você lê a Bíblia? Você assiste às aulas? Se você faz essa escolha, feliz você é, porque você está escolhendo o melhor. Escolha sempre o melhor. Escolha aprender sobre Deus. É a melhor coisa e o melhor investimento que você faz na sua vida. Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula, tá, amiguinho? Um beijo pra vocês e boa aula. Fica com Deus. Mua! E a história de hoje está no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 14 e do 29 ao 31. Crianças, o tema da nossa aula de hoje é Jesus está voltando. O que a Bíblia nos ensina sobre a volta de Jesus? Porque ela afirma que Jesus vai voltar. Quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus subir aos céus, ele conversou com os discípulos e deu uma ordem. A ordem de Jesus foi: e vocês, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e sereis minhas testemunhas. O que será que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava dizendo que a mensagem que ele passou deveria ser anunciada entre todos os povos de todas as nações, em toda a face da terra. Todos deveriam saber o que Jesus fez, que é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porém, aqueles que creem e recebem Jesus em seu coração. E assim, depois que Jesus deu essa ordem, ele foi subindo aos céus. Foi subindo aos céus à vista dos discípulos. E os discípulos ficaram, admirados ao verem Jesus subir aos céus. Nem perceberam que os anjos estavam ali. E os anjos disseram: por que estão tão admirados? Da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver voltar. Crianças, os anjos já disseram para os discípulos que Jesus iria voltar entre nuvens, da mesma maneira que ele subiu. Mas a Bíblia, além de nos dizer através dos anjos, também nos diz através do próprio Jesus. O próprio Jesus anunciou para os seus discípulos, num certo dia, que ele estava indo para o lar dele, que era o quê? Os céus, porque de lá ele veio e de lá ele ia voltar. Mas que ele ia para lá preparar lugar. Vamos ver o que Jesus disse? Eu irei para preparar lugar para vocês. Eu vou, mas volto para buscá-los, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Olha que lindo, crianças! Uma maneira de Jesus confortar o coração dos discípulos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, recebe Ele como Salvador, Jesus está preparando um lugar lindo num lar celestial. Não um lar terreno, mas um lar celestial. O próprio Jesus disse, e ele não pode mentir. Todos nós que cremos em Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós aguardamos a volta de Jesus. Os discípulos já morreram e não viram Jesus voltar. Lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 20, Jesus diz: certamente venho sem demora. Jesus disse que viria sem demora. Nossa, sem demora, então quer dizer que é já já? Quando, tia? Quando Jesus vai voltar? Quando? A Bíblia diz
que só Deus Pai sabe o dia, a hora. Só Deus Pai, nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Mas Jesus, antes, muito antes de tudo que ele sofreu na cruz, Jesus, ele deu várias instruções aos seus discípulos. Porque Jesus é um homem muito sábio. Ele foi um homem sábio, mas ele é o próprio Deus, assim como a tia já explicou na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, você deve assistir a aula passada, porque tem muitas coisas importantes que eu ensinei lá. Então, Jesus, ele deu instruções e ele disse aos seus discípulos que antes de todas essas coisas acontecerem, que haveria o princípio das dores. E o princípio das dores é uma forma da gente compreender que está próximo à vinda de Jesus. Mas o que é o princípio das dores, tias? Lá no livro de Mateus, que está escrito na Bíblia, capítulo 24, a partir do versículo 2, vai narrando, vai contando sobre o princípio das dores, que seriam o quê? Guerras, fomes, nação contra nação, reino contra reino. O amor de muitos se esfriariam, as pessoas seriam pessoas más, e também fala de falsos profetas, pessoas que iam se passar por Jesus, iam dizer que eram Jesus e que não é verdade, mas é um falso profeta. Jesus disse que quando eles ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, entre outras coisas, que estava começando o princípio das dores, mas que ainda não seria o fim. Então Jesus ele vai narrando várias coisas que iria acontecer. E isso está para que os discípulos e o povo que acredita em Deus fiquem alerta, entendendo que ele já havia dito isso, para que a gente ficasse em alerta, sabendo que próximo está a vinda de Jesus. E tem um livro na Bíblia, que é o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que fala sobre o que vai acontecer nos céus e o que vai acontecer na terra e sobre a volta de Jesus. Porém, é um livro muito difícil de compreender. João, que escreveu esse livro, João era um discípulo de Jesus e Deus deu a visão para João de todo o Apocalipse e João escreveu, mas são assim palavras um pouco difíceis de compreender. Mas lá está escrito sobre o que vai acontecer nos céus e o que vai acontecer sobre a terra e como vai ser a volta de Jesus. Mas o que nós precisamos saber nesse livro, que é o principal agora nesse momento, é que ele diz que o mal jamais poderia ganhar de Deus e de Jesus Cristo, que a vitória pertence a Deus e a Jesus, e que as forças do mal jamais o vencerá. Então, nós temos que confiar e crer que Jesus está sempre vencendo por nós. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 30 ao 31, fala sobre essa vinda de Jesus. Diz que todo o olho o verá e que Jesus voltará, isso mesmo, e ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele virá. Mas enquanto Jesus não vem, o que nós devemos fazer? Enquanto Jesus não vem, talvez Jesus venha daqui 10 anos, talvez daqui 1000 anos, nós não sabemos quando Jesus virá. Mas enquanto Jesus não vem, Jesus deu o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. O Espírito Santo nos consola e nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, aprender sobre tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Também nós temos que estar em constante oração, porque quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus, mais pertinho dele a gente fica.
a gente consegue sentir mais a presença de Deus. E nós também temos que ter comunhão com a igreja. Ai, tia, mas agora por causa do coronavírus eu não posso ir para a igreja. Eu sei, mas com certeza a sua igreja tem algum online, tem alguma pregação online, tem algum culto de oração online. Alguma coisa ela deve estar fazendo nesse período de pandemia. E é importante a ajuda uns dos outros, porque a gente se fortalece juntos. Às vezes, quando alguém está triste, o outro ajuda. Se a gente falar, olha, orem por mim. Eu estou precisando disso. Então, nós precisamos nos unir nesses momentos difíceis e entender que Jesus irá voltar um dia. Não sabemos quando, mas a palavra de Deus não mente jamais. Então, crianças, hoje, nessa aula, nós aprendemos que um dia Jesus vai voltar. Não sabemos quando, mas nós sabemos que Ele está para voltar, está preparando um lugar para nós. E o que nós devemos fazer? Não deixar de ter fé e não deixar o nosso coração se esfriar, como vai acontecer com muitas pessoas. Lembra que Jesus disse? Coração de muitos se esfriariam. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, tendo fé, acreditando em Deus e fazendo o bem. É isso que nós precisamos fazer. Tá bom, crianças? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.